O possível maior salto da minha vida ou o possível maior queda da minha vida até 2024. Até eu mostrando os carros do vizinho aqui, a janela, que é um escritório que fica na minha casa, galera. O que aconteceu em 2024? Tá? 2024 a gente tinha acabado de cometer aquele erro que eu falei no outro vídeo, final de 2023, de putz, faturamos 64 milhões, porém 5 desses 27 experts representam quase metade desse faturamento, vamos focar nesses 5. Fizemos isso. O ano já começou com uma proposta avassaladora, uma empresa bilionária, bilionária, queria comprar 20% da Power por 20 milhões de reais, queríamos vender, fizemos umas 10 reuniões presenciais, e acabou que no final do primeiro trimestre ali não deu certo a venda, porque para eles uma coisa inegociável era que a gente tivesse mais que 27 experts. E a gente tinha acabado de encerrar com uma porrada de gente. Então, assim, a gente não ia voltar atrás nessa decisão, porque mesmo sendo uma decisão que deu muito errado, no momento a gente pensou que daria muito certo, que poderia dar muito certo, e até deu, tá? Não deu de 100% errado, não. Tivesse sido um outro mercado, sem ser o mercado digital, talvez tivesse sido uma decisão acertada. Que o mercado digital é meio terra sem lei, né? Então, vocês vão entender. O expert, ele meio que faz o que ele quer. Ó, hoje eu tô tomando 2 chás aqui, ó. Desinchar, você quer ficar magro? Não, eu já sou magro pra caralho, mas eu acho gostoso. E esse Amani, que é mó bom também. Ó, tem umas frasinhas motivacional, feliz no simples. Eu misturei os dois. Não sei que sabor que eu tô sentindo, se é canela, se é menta, se é chá. Beleza, então a gente não vendeu a empresa, a gente tinha tomado a decisão de mudar completamente o modelo de negócio e foi um ano que a gente trabalhou, não foi 5 experts não, na verdade, tá? Foi 4, porque era eu e aí aqui a gente tinha um Guilherme Diogo, que eram 2 médicos, 2 sócios experts ali, porém vendiam como foco principal o mesmo evento presencial e Mastermind, então é como se fosse 4 projetos, né? 4 empresas de fato. E a gente veio de um faturamento de 64 milhões de 2023 com 27 experts para um faturamento de 42 milhões em 2024 com 4 experts. Dá uma média de 10 milhões por expert, porque teve esses 2 milhões ali que a gente testou um lançamentinho ou outro de uma pessoa ou outra, né? Ou demorou um pouquinho para encerrar com um expert ou outro. Então, pô, isso em 10 meses, tá? Porque no final do ano a empresa já estava em queda livre. Então, definitivamente foi o melhor ano nosso olhando para cada expert de escala individual, né? A gente conseguiu focar muito. Eu, por exemplo, que era um desses experts, tinha faturado 4 milhões dos 64 de 2023 e eu fui para 12, fiz 12 milhões. Eu fiz uma porrada de 7 em 7 meu. Eu era um cara que falava, pô, eu fazendo 7 em 7, não me imaginava fazendo isso e eu fiz, né, vendendo mentoria. Eu fiz 10 eventos presenciais, 6 de entrega de mentoria, e pô, a gente entrega muito na mentoria, e 4 de venda de ingresso. Então eu vendi uma média de 300 ingressos por evento, R$1.000 o ingresso, lá no evento vendia mentoria também. Então a cada 3 meses estava eu fazendo evento de venda de ingresso, fiz evento em BH, Rio de Janeiro, São Paulo, e fiz São Paulo e São José dos Campos. Então foi esses 4 lugares que eu fiz aqui, né, que São José dos Campos é em São Paulo. Mas enfim, então foi algo muito legal, estava tudo indo muito bem, foi um ano onde eu fiquei muito mais na cadeira de ser um expert, ser o rosto da empresa, né? Visto que a gente não tinha mais o Ítalo como rosto, eu falei, pô, eu preciso assumir essa cadeira, e assumi muito bem essa cadeira ali, e meus sócios, os 3, estavam ali na operação, estavam presenciais também, então a empresa estava sendo bem tocada também. Aí ali no segundo semestre as coisas começaram a desandar, mais próximo ao final do ano as coisas começaram a desandar. Um ponto ali foi, né, em relação à GT, o Ítalo tinha contratado, né, os nossos serviços ali de tráfego, de estratégia, etc. Tinha um fixo altíssimo ali e o contrato durava 1 ano. Esse contrato acabou, ele não quis renovar o contrato, né, mas ele gostou tanto do trabalho que a gente fez que ele contratou por fora os 3 gestores de tráfego envolvidos no projeto ali, junto com o estrategista, o time do projeto. Então, assim, foi umas 8 pessoas ali que era da Power ou da GT que acabou indo para lá. Eu não entendi o motivo, obviamente não gostei, perdemos um contrato grande e perdemos gente boa também que atuava em outros projetos grandes. Mas não vou questionar, a gente foi sócio durante 2 anos, nos demos bem, então beleza, deixa para lá isso daí. E aí, outra coisa que aconteceu foi, desses 4 projetos que tocávamos, um cara saiu,
quando você tem 27 experts e um cara sai, mesmo que ele seja grande, ele é 10% da empresa. Aqui, ele é 25% da empresa. Então, opa, 25% da empresa acabou de sair. Outro cara quis renegociar, quis ficar com mais percentual, porque a gente tinha 50-50 com todo mundo. E aí, meu amigo, o negócio pegou fogo, tá? Aí foi tenso, tá? A gente começou a brigar entre sócios, porque a gente, vamos pegar mais expert, mas eles vão sair também, não sei o quê. Esse cara aqui, a gente nunca imaginou que ele ia sair, que a gente tá com o cara desde o zero e esse foi um dos dias mais difíceis da história da Power, assim. Foi o dia que esse cara, a gente fez uma reunião com ele de manhã, ele simplesmente queria mais percentual, a gente falou, irmão, a gente tá contigo há 4 anos, desde o zero aí. E aí o cara saiu, e aí eu acho meio filha da putagem isso, porque o cara não vê o impacto negativo na vida das pessoas que ajudaram ele a ser quem ele é. E eu não tô falando de mim, porque eu continuei rico, meus sócios continuaram ricos, continuou todo mundo bem. Agora, o time que estava envolvido no projeto desse cara, que era um time grande, tá? Nós estávamos com 90 chegamos, né, no auge ali em 2024 a 90 funcionários para tocar 4 experts, porque era muita campanha. Todos esses experts faziam evento presencial, lançamento pra caramba, entrega pra caramba, etc. Esse cara em específico, ele vendia só de perpétuo 500k mês. 500k mês só de perpétuo. E aí tinha um puta time pra fazer criativo, fazendo não sei o que, conteúdo, ele tinha vários perfis. E aí, cara, a gente levou o cara do 0 para 10 milhões ali em um ano, o cara vazou. E o dia que foi um dos dias mais tristes ali da história da Power, se alguém tá vendo esse vídeo e trabalhou na Power, pode comentar aí sobre esse dia também, como você enxergou esse dia. Eu fiquei mais quieto naquele dia, né? Tô até quieto agora na hora de falar, mas assim, a gente tava num escritório, um andar inteiro, 600 metros quadrados ali em Jundiaí. A gente reuniu o time e, cara, a gente demitiu 30 pessoas em um dia. A gente demitiu 30 funcionários em um único dia. A gente literalmente falou pra galera, fulano saiu, né? Fulano saiu da empresa, fulano vai lançar sozinho, com o irmão dele, com uma estrategista nossa que ele roubou, né? Aqui da gente, levou ela pra fora. E agora, todo mundo que estava no projeto, nós não temos outro projeto, não temos outro expert à altura, não dá pra trazer do dia pra noite. Ele não quer ninguém, né? Então vocês estão demitidos. E é isso, xingamos o expert lá, todo mundo junto, não sei o que, os caralho. E 30 pessoas foram despedidas ali. A gente, como Power, tá? Esse expert não ajudou a gente em nada, não rachou nada. Ele nem se importou com essas pessoas, assim como outros experts também. Tipo, foda-se o estrategista, foda-se quem tá aqui ajudando. Tipo, cara, só sai foda-se, sabe? É muito bonito ela falar de família no Instagram, quando na realidade você não tá nem aí pra quem tá trabalhando contigo há 5 anos, pra quem tá ali, tipo, fazendo a parada acontecer, fazendo o teu tráfego, tua copy, teu conteúdo, tua estratégia, teus eventos. Cara, é muita hipocrisia, que eu tô me segurando pra não falar nomes, pra não... Desculpa o vídeo ficar mais longo por essa raiva que o Fleumático tá contendo aqui, mas, porra, foi um dia triste, foi um dia pesado, tá? Não tem como explicar a sensação de você reunir quase 90 pessoas e falar que 30 estão demitidas naquele dia por uma coisa que, fulano saiu, fulano não tá nem aí, a gente não tem o que fazer, né? E a gente ajudou como a gente conseguiu, né, essas pessoas. Então, alguns a gente pagou de volta a mudança para quem tinha se mudado, pagamos uma multa de sair da casa, pagamos mudança de volta para a cidade, pagamos 1, 2, 3 salários para outras pessoas. Então, a gente conseguiu pelo menos não deixar essas pessoas do dia para a noite no zero, né? Essas pessoas saíram bem da Power, ou pelo menos a gente tentou fazer com que saíssem bem, né? Ou com algum dinheiro, ou com alguma ajuda, alguma coisa assim. Se alguém não gostou ou fala mal aí, já é da pessoa, né? Porque
Pô, a gente fez algo que quase nenhuma empresa faria ali, né? Tiramos do bolso para ajudar. Bom, as brigas entre os sócios aumentaram pra caramba ali no segundo semestre. E, cara, aí foi um caos, porque um cara tinha saído, aí esse segundo cara, né, saiu também. E aí nós tínhamos 2 experts. Então a empresa que faturou 42 milhões em 10 meses tinha virado 19 milhões. 60%, 55% da empresa tinha acabado de sair, porque quis, né? É bizarro você, tipo, caramba, né? Que doideira, você tem um negócio, você tem 4 clientes, 2 saem e acabou, você tem 2 clientes agora. Então, isso foi um grande erro. E nós, entre sócios, não estávamos nos dando bem, não estávamos lidando bem com isso também. Né? Um sócio queria franquear, o outro sócio queria voltar a pegar mais experts, o outro queria ficar com 2 experts e diminuir o time, o outro não sabia o que queria fazer, enfim, cada um queria fazer uma coisa, né? E aí começou a gerar atrito. Opa, uma venda de 10k da Berry aqui, ó, notificaçãozinha. Isso começou a gerar muito atrito. E, cara, chegou em novembro de 2024, é pesado, assim, porque eu construí um negócio gigante e eu peguei ranço disso. Chegou em novembro de 2024, peguei ranço por causa de expert, peguei ranço por várias coisas. Chegou em novembro de 2024, a minha vontade de continuar a Power era zero. De verdade. Porque, putz, a gente ia começar 2025 com 19 milhões do ano anterior, né? Pô, 42 milhões que a gente fez, metade foi embora, tem 19. Eu e mais um expert. Então, assim, cara, minha vontade era zero. Eu cogitei sair da empresa, a gente não chegou numa solução juntos. Eu não fui homem o suficiente para chegar nos meus sócios e falar o que eu queria fazer. E aí eu fui piorando as coisas, eu quis parar de vender meus produtos de marketing, que vendiam muito bem. Eu me mudei, fiquei 6 meses remoto da empresa e eu voltava só para os eventos presenciais, mas fiquei o segundo semestre remoto, né? Fiquei longe da empresa. Cara, olhando para trás assim e puxando só a minha parte dos 4 sócios, faltou uma postura, uma responsabilidade minha mesma de chegar e falar, galera, eu fundei essa porra aqui em 2018, né? Eu fundei a Power, eu chamei vocês para crescer ela comigo ao longo do tempo. E agora, né, 5, 6 anos depois, eu quero mudar as coisas, porque a gente mudou uma vez, deu errado, e agora eu não quero mais seguir essa ideia, quero testar outra coisa que sim, pode dar errado, mas sim, pode dar muito certo também. Em vez de fazer isso, em vez de ter essa conversa, eu fiz o oposto. Né, eu fiz o oposto ali. Porque cada sócio estava com uma ideia, eu estava com outra, e o oposto foi me afastar, foi me mudar, foi... Cara, foi parar de vender meus produtos, porque eu precisava repensar as coisas. Então, eu literalmente, de modo inconsciente mesmo, não foi uma coisa tipo assim, eu vou me mudar para diminuir o tamanho da empresa, vou parar de vender meus produtos para punir vocês, para vocês verem que eu sou um expert grande aqui, agora eu sou metade da empresa e não sei o que. Não foi algo assim, tipo, brusco. Não, foi algo... Foi algo que, de modo inconsciente, eu fiz a pior coisa que eu poderia fazer. Eu literalmente quebrei a empresa em 6 meses. Eu literalmente joguei 6 anos de história no lixo em 6 meses. Porque de novembro de 2024 a abril de 2025, a empresa esteve quebrada. Quebrada a ponto de eu fazer aporte do meu CPF no CNPJ. Então... o que viria a acontecer ali depois de novembro de 2024 até abril de 2025 foi uma coisa muito punk, assim, não precisava ter acontecido aquilo, até porque, cara, a gente tinha um negócio muito sólido, assim, a gente conseguia pegar mais expert, a gente conseguia escalar expert rápido, a gente era muito bom, a gente é muito bom. Então, sei lá, isso foi falta de levar a sério a minha vontade ali no momento, a minha intuição, tipo, galera, ó, a gente estava indo para cá com um monte de expert, estava dando certo, tinha uns BO, mas dava mais certo que errado. Mudamos para cá, deu mais errado que certo, vamos para algum outro canto agora. Faltou isso. Então eu fui o maior responsável por diminuir drasticamente o tamanho da empresa, a ponto de ficar fácil
falar para os meus sócios, não quero mais ser sócio de vocês três, né? Já tem pouca coisa para ser dividida mesmo, vamos dividir, vai cada um pro seu canto. Eu precisei esperar o problema ficar gigante, em vez de, galera, saiu um expert, ou galera, tal coisa, tal fulano quer renegociar, vamos já mexer aqui e tal. Então isso foi algo ruim, assim, e é algo que eu não hoje, quase 2 anos depois, né, 1 ano e meio depois, é uma coisa que eu, cara, se eu quero fazer uma coisa, se eu tô comprado numa ideia, se eu faço uma análise boa daquela ideia, irmão, eu posso não saber o como completo ainda, mas eu vou executar aquela ideia e ponto final. Ninguém vai me tirar isso da cabeça. Porque no momento em que eu mesmo me tirei isso da cabeça, foi o momento que as coisas deram errado. E deram bem errado, tá? Pô, a gente tinha 4 ingredientes ali, 4 elementos fodásticos entre sócios. De verdade. É difícil você reunir 4 pessoas com características tão diferentes e que durante tanto tempo, 2020 a 2024, se deram tão bem construir um negócio tão grande, né? A minha mãe, por exemplo, é a pessoa que eu conheço que mais sabe conversar, convencer, agradar outras pessoas. Ela no presencial, quando ela foi pro presencial, ela deixou de fazer a parte burocrática e começou a treinar as pessoas, a fazer muita coisa muito interessante ali, que eu não tinha capacidade de fazer. O Matheus é a mesma coisa, o Matheus fazendo tráfego pago é um dos melhores 10 gestores do Brasil, tranquilamente, o maluco faz mágica. O Robson foi o primeiro estrategista da Power, funcionário lá em 2020, depois virou sócio. O Robson definitivamente é um dos melhores caras para executar um lançamento pago, um pitch de vendas de um expert. Porra, a gente tinha uma galera de ponta na sociedade, um time de ponta embaixo ali, sabe? Dá uma dó assim, olhar para trás e falar, caralho, mano, como que a gente não conseguiu se alinhar? Era todo mundo tão complementar, tão bom ali, sabe? E mesmo com tudo isso, a gente misturou errado, né? Essas qualidades aí, foi um se metendo no lugar do outro e tava insustentável ser sócio. Tava completamente insustentável ali a gente continuar como sócio, né? Tanto é que eu passei ali aquele segundo semestre remoto, eu passei aquele ano praticamente sem olhar para muita coisa da empresa, eu tava, estou só como expert, tá? Mas eu podia estar só como expert e olhando algumas coisas a mais ali da empresa. Só que isso foi para diminuir o tamanho da empresa, né? Por não querer ter uma conversa desagradável com os meus sócios, eu esperei a gente ter um momento desagradável, nítido, gigante para todo mundo, né? E aí eu tive que ter uma postura diferente ali no final do ano, porque eu falei, pô, se eu não tiver essa postura agora, a empresa vai definitivamente acabar. E aí, entre brigas, quando a minha mãe me pergunta pela segunda vez, acho que de outubro para novembro ali, se eu queria que ela saísse da sociedade, eu falo que sim. E aí vem um momento decisivo onde eu falo, caralho, eu estou, né, tirando a minha mãe da empresa. Tudo bem que ela concordou com isso, mas ainda assim é uma coisa meio tensa de fazer assim. E aí, em seguida, os caras que eram, na época, meus 2 melhores amigos. Então esse foi um momento bem difícil para mim, ali no final de 2024, começo de 2025. Esses 6 meses que eu falei, né, novembro de 24 a abril de 25. Porque eu tive que literalmente falar, porra, eu amo muito essas 3 pessoas, porém eu quero fazer uma coisa aqui diferente, eu quero fazer uma coisa sozinho aqui. Eu quero fazer a empresa do meu jeito, igual ela durante alguns anos foi, e estava tudo bem. Isso gerou alguns atritos. Eu fiquei um tempo sem falar com cada um dos 3. Mas, porra, se eu tivesse feito isso antes, quando a empresa estava melhor, talvez a gente não tivesse tido tanto atrito quanto com a empresa ruim ali, né? Porque, pô, mesmo que a empresa esteja ruim, é difícil você chegar para alguém que, pô, que é teu melhor amigo, que é tua mãe, que tu é padrinho da filha e falar, porra, cara, legal, 4, 5 anos juntos, mas eu não quero mais, né? Mas acho que as coisas mudaram, assim. E olhando para trás, eu vejo
Tinha até anotado uma frase bonita sobre isso, não tô achando ela agora aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Ah, não vou achar não. Achei aqui, ó. Então, o grande erro de 2024, que a gente ganhou muito dinheiro, tanto quanto em 2023, 2022, foi a falta de alinhamento. Foi falta de alinhamento. Não eram os mesmos sócios ali. Não eram os mesmos sócios. Eram sócios novos em uma empresa antiga. Eram sócios novos em uma empresa antiga. Como assim? A gente tinha mudado. Só que a gente não tinha falado pro outro que a gente tinha mudado, ou que a gente queria mudar. Então, isso começou, e aqui eu vou para um papo que eu não vou me aprofundar nem nesse vídeo, nem nos próximos 2, papo que eu só me aprofundo em evento presencial meu mesmo, que aí eu consigo expor mais a minha vida, não tá gravando e tal, eu fico mais à vontade. Mas o que aconteceu ali? Eu não era mais um moleque de 18 anos pirado ali para fazer grana. Pô, eu já tinha uma grana, já tinha construído a maior agência, já tinha realizado alguns sonhos, já estava rico, já estava bem de vida. Eu queria coisas diferentes. Porém, eu não falei e evitei pensar também muito sobre isso. Matheus estava casado já há um tempo, indo para a segunda filha, obviamente as coisas mudam. Pô, o cara queria ficar mais em casa, mais com a família, não queria mais estar naquela loucura domingo a domingo. O Robson, o Robson tem, sei lá, 33 anos, 34. O Robson é quase 10 anos mais velho que eu. Pô, o Robson comprou uma casa em Floripa, queria ir pra lá. O Robson casou em 2024, acho que foi 25, mas enfim, já tinha decidido ali que ia casar, teve um filho. Pô, minha mãe também, né? Meus pais tinham se mudado lá pro Paraná, então, caramba, sabe? Tava tipo assim, não era mais as mesmas pessoas, não era mais o Mac de 18 anos, fudido, que a galera acha que veio do Acre, mas não é Acre, é Rondônia é melhor que Acre. Né, o Matheus, que era o maluco que largou a faculdade, tava ali também, solteiro, trabalhando de domingo a domingo. O Robson, que não queria morar lá em Floripa, em frente à praia, não sei o que, perto da praia, não sei o que. Né? Então, assim, cara, a gente mudou, pô. Tipo, os planos mudaram, né? Alguns sócios casaram, alguns sócios tiveram filhos, alguns sócios queriam se mudar de cidade, tinham até casa em outra cidade, então eu já tinha me mudado. Então, assim, não casava mais, porque cada um defendia uma ideia de futuro da empresa que não era o melhor para o futuro da empresa, era o melhor para o futuro dele próprio, incluindo eu. Eu também defendia uma ideia que era melhor para mim, a ideia. Ou seja, a gente, de 23 para 24, deixou de ter aquele grande plano da empresa de vamos chegar em 50 experts. Vamos construir uma empresa grande com 5 experts, 4, 5 experts. Isso deu errado, porque 2 experts saíram, né? E aí, pô, metade da empresa saiu, literalmente. Dos 42 milhões que a gente faturou, 19 continuavam na empresa. Desses 19, 12 era eu. Então a gente falou, pô, vamos começar 2025 como, né? E, cara, a gente ficou 2 meses faturando pouco, que foi novembro e dezembro, que a gente não foi atrás de mais expert, eu tinha parado de vender meus produtos. Foi um momento bem reflexivo entre todos. E definitivamente a gente não criou um novo plano para a empresa, tipo, a gente tem que chegar em 50 experts, tem que ter 5 experts assim, assim, assado, tem que ter isso, os 3 sócios vão ser expert, ou aquilo, ou sei lá o quê. Então a gente simplesmente não criou esse plano e ficou cada um focando no seu plano de modo individual. A real, tá olhando para trás hoje, a real é que eu acredito que naquele momento foi ruim para todos os sócios o encerramento. Foi muito ruim, foi dolorido, foi de brigar mesmo, assim, não foi um encerramento pacífico. Porém, olhando hoje, né, pô, 1 ano e meio depois, esse ano vai fazer 2 anos que a gente encerrou. Olhando hoje para isso, foi bom para cada um dos sócios, porque cada um dos 4 sócios queria encerrar.
Só não sabia como, não sabia por quê, não sabia quando e não sabia o principal, o que ia fazer depois dali. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Eu tinha uma vontade que passava, que pairava pela minha cabeça, que veio no finalzinho de 2023, aí que voltou um pouquinho em 24, aí eu abafava essa vontade. Mas tinha uma vontadezinha de fazer uma outra coisa ali. Porque em 2023, na minha cabeça, eu tinha realizado meu grande sonho de buscar os 50 experts. Ah, mas você chegou em 27, mas eu cheguei mais longe do que eu pensei no começo que eu chegaria. Eu cheguei mais longe do que outras pessoas ali chegaram. Eu falei, pô, eu quero ir para um outro jogo agora. Eu tenho um dinheiro guardado, eu tenho uma ideia na minha cabeça, eu quero abrir um outro negócio agora. Que é de onde veio a Berry. A Berry existe oficialmente no mercado digital como plataforma de pagamentos há pouco tempo. Porém, na minha cabeça, ela existe há alguns anos. Eu queria fazer outra coisa, mas não consegui chegar e falar, galera, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou fazer sozinho, porque é muito caro, porque é muito isso, porque é muito aquilo. O Matheus é a mesma coisa. Pô, hoje eu vejo o Matheus, infelizmente, todo dia, porque a gente joga tênis junto, aí a gente vai pra academia junto, aí não sei o quê. E definitivamente, pô, ele tá vivendo a vida que ele queria estar vivendo, só que também não falou pra gente ali. Ele tá lá, sócio de um negócio, de um expert gigante, né, com as duas filhas, com a esposa, com a casa dele, com o carro, com as coisas dele e tal. O Robson, a mesma coisa, tá lá em Floripa, minha mãe lá no Paraná. Todos os sócios estão bem, financeiramente, bem de tudo. Só que a gente podia ter ficado bem sem ter precisado ficar mal entre nós antes, sabe? Eu olho pra trás assim e falo, caramba, velho, a gente foi muito idiota, assim, de ter brigado entre sócio. Pô, a gente já brigava às vezes com um expert que ia sair, já não sei o que, a gente passou por tanta coisa, venceu tanta coisa no mercado ali, conquistamos tantas coisas. E me orgulho de dizer que a gente conquistou sem passar ninguém pra trás, conquistou sem ter que ficar puxando o saco. A gente nunca foi da galera do networking, do mastermind, de estar... Pô, inclusive eu, quando palestrei em eventos, quando fui em masterminds, cara, eu não sou um cara sociável. Eu sou um cara, para muitas pessoas que me conhecem pessoalmente depois de ver pela internet, decepcionante. Porque você fala, pô, vou trocar uma ideia com o Mac. Aí o Mac é chato pra caralho, velho. Ele é um cara que fica quieto ali na mesa, conversando com uma pessoa que ele acabou de conhecer no evento, gostou de conversar com aquela pessoa, ficou conversando com aquela pessoa, parece um cara antipático, assim. E meus sócios às vezes parecem mais antipáticos, meus ex-sócios, né, parecem mais antipáticos que eu. Então, assim, a gente não passou ninguém pra trás, a gente não teve que ficar puxando saco, fazendo networking, não sei o quê. A gente realmente construiu algo gigante com a nossa competência, com trabalho duro, com 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos, 6, 7 anos, né, ali até o momento. Pô, fizemos história. Não tem como falar de coprodução, falar de agência, falar de escala de experts, sem levar em consideração, sem citar em algum momento as pessoas que chegaram no ponto máximo desse mercado de agência de coprodução, de infoproduto. Isso é um fato. Pode discordar quem quiser discordar. Isso é um fato, tá marcado e agora tá gravado aqui no YouTube, tá falado. Tem prova, né? Tem lastro, tem... Porra, tá aí. Fizemos história. Então esse foi o nosso 2024. Para você que tá começando, para você que tem um negócio pequeno, médio, até grande, cara, assim, você teve outra vontade, teve uma outra ideia que parece muito boa, ou o principal aqui, você ou seu sócio ou vocês mudaram. Mudaram de vida ou de sonho mesmo, de plano. Pô, casou, teve filho, quer mudar de cidade, teve uma outra vontade, quer trabalhar menos, quer trabalhar mais. Pô, senta aí a linha. Coloca as coisas na mesa. Pô, eu quero viver essa vida desse jeito, desse jeito. Vamos ver se ainda encaixa a nossa vida como sócio, a empresa. Porque é melhor fazer isso e descobrir que não encaixa e fazer um encerramento de boa numa fase que tá tudo bem, do que deixar as coisas piorarem para fazer um encerramento não de boa numa fase que já não tá tudo tão bem. Então, eu diria que esse foi o meu maior aprendizado de 2024. É isso. Bom, tamo junto. Próximo vídeo eu vou falar sobre 2025, que foi
o ano começou caótico, né? Porque começou com esse encerramento de sócios, poucos experts, e aí aconteceu muita coisa louca em 2025, até eu ter coragem de fazer o que de fato eu queria fazer e as coisas voltarem a dar certo como antes davam certo. Então vamos pro vídeo de 2025.